congratulo com todos que nos acompanham nessa reflexão coletiva. Agradeço as boas-vindas à companheira Ideli, a quem tem grande apreço, e também a alegria de poder fazer a divisão dessa mesa inicial com o companheiro Décio Lima, presidente do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina. Eu vou, de certa forma, aqui levantar alguns pontos para que possamos fazer uma reflexão coletiva do cenário nacional, partindo justamente da hipótese que nós estamos diante, né, de um quadro conjuntural sem paralelo na história do capitalismo brasileiro e, ao mesmo tempo, vivendo uma mudança de época que, guardada a devida proporção, só é comparável, a meu modo de ver, pelo menos, ao que ocorreu na década de 1930 e na década de 1880. Né? Bem, em relação, então, a essa especificidade do quadro conjuntural que nós estamos vivendo, né? O mundo, de maneira geral, sofreu praticamente um tombo no ano passado em função da crise sanitária, né? Inesperada, embora alertada por diversos estudiosos acerca da mudança do regime climático no mundo, né? O problema do vírus certamente está relacionada à devastação que vem ocorrendo e expondo vírus do seu habitat tradicional a intercâmbio com animais e pessoas. Portanto, afirmo, inclusive, que esta pandemia não seria algo pontual, como se verificou na chamada gripe espanhola em 1918, mas que talvez viesse acompanhada de sucessivas pandemias diante da alteração do regime climático no mundo. O fato concreto é que este tombo que ocorreu no ano passado vem sendo, na verdade, enfrentado com mudanças substanciais na condução de políticas econômicas, sociais e ambientais nos principais países do mundo. O fato é que, possivelmente, os principais países vão sair mais fortalecidos da situação pós-pandemia, ou seja, não é a volta, digamos, do que se dizia do normal pré-pandemia. Esses 2 últimos meses é farto de informações a respeito do que está ocorrendo tanto nos Estados Unidos, em relação a uma nova estratégia do seu sistema produtivo com o governo Biden. Isso também é verdade no caso da União Europeia, que se reorganiza em relação a fortes investimentos em inovação tecnológica, por exemplo, sem falar, evidentemente, no posicionamento que a China já vem acumulando mais tempo. A nossa especificidade é que nós, no caso brasileiro, já vínhamos numa situação mal, praticamente desde a segunda metade da década passada, e a pandemia, na verdade, aprofundou ainda a situação que já estava muito ruim. Foram pouquíssimos países do mundo que tiveram recessão em 2020, que aprofundasse um quadro recessivo, como é o caso que o Brasil vinha tendo. De maneira geral, os países tiveram recessão, salvo 2 ou 3 países, não falha a memória, um deles é a China, mas os demais países tiveram recessão, mas foi uma recessão em 2020. Nós já vimos, na verdade, numa situação dramática. Em 2019, a economia brasileira estava 3% abaixo do que havia sido em 2014. Não havia recuperado o emprego, renda, etc. E com a pandemia, o quadro se agravou muito mais. Né? Não bastasse isso, o fato é que nós não temos nenhuma perspectiva de mudança em relação ao protagonismo do Brasil para enfrentar suas mazelas. Né? Ou seja, o sonho do atual governo, de certa maneira, é chegar em 2022 com o que seria o Brasil pré-2020. Né? O que para nós, obviamente, é um quadro muito ruim. Né? Então, eu não sei dizer basicamente em relação a esse quadro conjuntural, quer dizer, nós nunca tivemos na história do capitalismo um período tão longevo sem crescimento econômico, ou seja, desde 2013, a partir de 2014 para cá, o país não conseguiu registrar crescimento
per capita. Certo? O que nós estamos tendo, na verdade, é um decréscimo. O PIB per capita brasileiro hoje é igual ao de 2013, por exemplo. Né? Então, o que pode acontecer daqui a um ano? Eu trabalho com 3 cenários do ponto de vista político, porque me parece que a possibilidade de uma recuperação, que a economia possa responder relativamente bem neste ano e no ano que vem, cada vez mais se compromete, tendo em vista justamente o choque de preços que o atual governo vem promovendo pela liberalização de preços administrados, né? Como é o caso do preço dos combustíveis, do gás de cozinha. Para vocês terem uma ideia, neste ano de 2021, né, os primeiros 7 meses de 2021, a inflação medida pelo IBGE, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, que pesquisa famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, a inflação acumulada nos 7 primeiros meses foi de 4,8%. Né? Ela está acima do centro da meta, por exemplo, para todo o ano. Né? Se a gente anualizar a inflação do mês de julho, que veio alta, quase 1%, nós estamos com uma inflação de 9% acumulada em 12 meses. É a inflação acumulada mais alta, né, que o país viveu no mês de julho desde o ano 2002. Então, o quadro inflacionário ele é muito complicado e revela problema sério para os mais pobres, porque, por exemplo, o gás de cozinha só nesses primeiros 7 meses já subiram 21%. A gasolina subiu 28%. Né? A energia elétrica subiu 21%. Então, a classe trabalhadora que vive numa situação de desemprego alargado convive com a elevação do custo de vida. Então, não me parece que a economia poderá oferecer saídas melhores para o quadro eleitoral, até porque o governo vem rapidamente acelerando a taxa de juros. Né? E a taxa de juros, como sabemos, ela, na verdade, desincentiva a atividade econômica, né? E faz com que o real torne-se uma moeda mais valorizada, estimulando ainda mais a importação do que da produção interna. Bom, então, nesse quadro, a questão política, não é, para se pensar, não é, estaria dada, meu modo de ver, pelo menos, em 3 cenários para 2022. Né? Um cenário que seria algo surpresa dos atuais partidos, não é, que validaram o golpe em 2016, né, porque, de certa maneira, esse conjunto de partidos saiu vitorioso nas eleições municipais de 2016, fortemente utilizando a propaganda antipetista. Né? Em 2018, o PT foi relativamente muito bem, mas nós perdemos as eleições, e o conjunto de partidos que ganhou a eleição em torno do Bolsonaro, né, usou e abusou das fake news, que foi o elemento novo, surpreendente. Né? Em 2020, novamente, os partidos que apoiaram o golpe, apoiam o Bolsonaro, etc., também foram vitoriosos de maneira geral, olhando os resultados nacionais, e talvez o grande elemento foi justamente o bônus de transferência de renda que ocorreu no ano passado. Né? Não se justifica, na verdade, o país ter acumulado um déficit público de 14% do PIB no ano passado, que é o maior déficit público da história da República do país. Se nós somarmos todas as despesas públicas do ano passado, elas equivaleram a 47% do PIB. Nós estamos falando de um governo neoliberal, tá certo? Mas que levou a despesa pública relativamente ao PIB ao patamar jamais visto na história do país. Nos nossos governos, a despesa pública e agregada dos governos federais, estaduais e municipais, né, não chegava a 36% do PIB. Então, eu estou querendo destacar, será que nós vamos ter uma nova surpresa que possa fazer com que a vitória eleitoral seja desse âmbito dos golpistas? Né? Ou talvez, não é, eu não afasto esse cenário, teremos um golpe dentro do golpe, como fora em 1968. Ou seja, um golpe não é feito por Bolsonaro, etc., para evitar a vitória do Lula. Não para garantir a vitória do Bolsonaro, para evitar a vitória do Lula. E a terceira alternativa seria, digamos, o fim do golpe, né, com a derrota dos partidos. Então, esse cenário, que evidentemente é o cenário que mais nos interessa, né? Mas eu acho que nós não podemos deixar de considerar essas outras 2 possibilidades. Né? Bom, então, esse é o quadro das especificidades, digamos assim, da conjuntura, e eu queria
aproveitar o tempo que ainda tenho, né, mais 10 minutinhos para ficar em 20, pelo menos, trazer questões que me parecem muito importantes e que talvez estejam muitas vezes fora da nossa reflexão, que tem sido uma reflexão muito contundente em relação ao curtíssimo prazo, ao presentismo, né? Nós temos sido, digamos, exitosos na análise crítica do presente, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, estamos com dificuldade de fazer a disputa acerca do sentido da mudança que está em curso no Brasil, né? Mudança essa que parte do pressuposto que há, de certa forma, uma mudança de época no Brasil, tá? Eu uso essa expressão mudança de época para dizer o seguinte, olha, algo que equivale ao que o Brasil viveu na década de 1880, né, quando nós éramos um país agrário, um país não capitalista, um país, na verdade, associado ao trabalho escravo, como sabemos, né? E a década de 1880 foi uma transformação profunda, porque nós abandonamos mais de 3 séculos de escravismo, não é? E instalamos, de certa forma, o capitalismo no Brasil, né? É óbvio que ali a disputa, a correlação de forças não era tão favorável, digamos assim, porque a pretensão dos abolicionistas não era apenas liberar os escravos, mas integrá-los na sociedade através de um programa de distribuição de terras, de um programa de universalização da escola, da educação, como objetivo de tornar uma língua só no país, né? E também o projeto do próprio Rui Barbosa, digamos assim, de instalar uma base industrial olhando um pouco os Estados Unidos, né? Isso não ocorreu, como sabemos, mas ali foi uma mudança de época que a gente, talvez para entender o Brasil, precisa entender o desenlace dessa década de 1880. Outro momento que, para mim, é uma mudança de época, ocorreu na década de 1930, a Revolução de 30, o movimento dos tenentistas, né? Que praticamente faz com que o Brasil abandone o projeto agrarista, né? E internalize um projeto urbano industrial. O que aconteceu no Brasil aí em meio século, praticamente, entre a década de 30 e a década de 70, não é algo extremamente exitoso do ponto de vista material, porque o Brasil deixou de ser um país residual no mundo, ele representava menos de 1% do PIB mundial, e chega em 1980 representando 3,2% do PIB mundial, tem a 6ª maior indústria do mundo, né? Bom, obviamente que o sonho dos tenentistas não era fazer essa modernização do capitalismo a plenas, não é? Havia se a gente pegar lá o Clube 3 de Outubro, Oswaldo Aranha, não é? Tinha uma proposta de reforma fundiária, por exemplo, né? Dizia que, por exemplo, a propriedade privada é o centro da organização do capitalismo, no caso brasileiro, mas a propriedade privada ela tem que ter uma função social para justificar ser propriedade privada. Então, obviamente, em regiões, em áreas que não havia função social, não havia razão de manter a propriedade privada. Também a questão da tributação, né? Dizia Oswaldo Aranha de que a tributação no país, não é, ela deve ser ampla, inclusive sobre os lucros, né? Embora os lucros devam ser preservados no capitalismo, mas os lucros, para serem validados, precisam pagar impostos, tá certo? Algo que a gente ainda desconhece no Brasil, pelo menos desde 1995, em que lucros e dividendos não pagam impostos, né? Então, eu estou dizendo isso porque são mudanças, uma questão de tempo, não vou me deter muito mais, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo justamente uma mudança de época, tá certo? Nós já abandonamos o que era a sociedade urbana industrial, aquela na qual, né, se construiu a redemocratização nacional, o ressurgimento do novo sindicalismo, o próprio surgimento do PT, etc., tá certo? Isso foi fundamental ali na virada dos anos 70 e 80, mas hoje a gente olha a sociedade brasileira, ela tem poucas características, não é, que são comparáveis ao que era o Brasil de 40 anos atrás. Nós estamos diante de uma nova classe trabalhadora de serviços, por exemplo. Não temos mais uma burguesia industrial, né? Temos, na verdade, uma outra elite dirigente. Enfim, então, as características são muito diferentes. Em função disso, é que me parece, eu queria deixar assim, questões que me parecem muito importantes a gente refletir, não é? Não são temas eleitorais, propriamente dito, mas são temas que um partido precisa considerar, não é? Do ponto de vista do seu planejamento, da sua visão de mundo. Começo, por exemplo, a questão da população brasileira, um tema quase não tratado atualmente, mas me parece central.
De que população nós estamos falando no Brasil? Né? Se nós pegarmos o século XIX, né, a população brasileira no século XIX foi multiplicada por 5 vezes. Nós saímos de 3,5 milhões de brasileiros em 1800 e chegamos a 17,5 milhões em 1900. Então, 5 vezes foi o crescimento da população no século XIX. No século XX, né, a população brasileira cresceu 10 vezes, de 17,5 milhões para 175 milhões no ano 2000. A expectativa, né, essa expectativa, a projeção é feita antes da pandemia. A pandemia até que impactou a questão da fecundidade, etc., não é? Mas a expectativa de crescimento da população entre 2000 e 2100 é de apenas 4%, população brasileira, tá certo? Nós vamos crescer, segundo essas projeções, até 2040, ou seja, nós vamos ter mais 16 milhões de brasileiros ingressando na população atual, e a partir de 2040 nós vamos entrar numa fase de redução absoluta do número de brasileiros, porque o número de nascidos, segundo a projeção, será menor do que o número de mortos. Tá certo? Então, isso é uma questão... Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos cerca de 50 milhões de brasileiros que estão na faixa de 15 a 16 anos, desculpe, a 29 anos de idade. Né? Em 2040 serão, na verdade, 32 milhões. Um país que não tem população jovem, o que significa dizer? Uma população com maior longevidade, maior expectativa de vida, mas uma população envelhecida, com outros desejos, com outros anseios. Tá certo? Então, essa é uma questão, eu acho, chave para a gente entender, especialmente com o que está acontecendo hoje com a população jovem no Brasil. Não é? Nós temos a cada 4 jovens, um na situação chamada de nem-nem. Tá certo? Não trabalha, não estuda. Onde está esse jovem? Tá certo? Bem, então esse é um ponto, eu acho muito importante, a questão da população, tá certo? Para onde nós vamos? Né? Porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma redução drástica do número de escolas, tá certo? Nos últimos 7 anos, 32 mil escolas foram fechadas no Brasil, especialmente no campo, tá certo? Bom, essa questão da educação e população tem tudo a ver, ou seja, será que os recursos que são estabelecidos, né, em termos proporcionais ao orçamento, etc., numa população decadente, com menor crianças entrando nas escolas, será que não poderia melhorar a qualidade da educação, o ensino integral, uma educação digital? Enfim, tem questões aí que ganham dimensão a partir dessa preocupação que eu levanto aqui. A segunda preocupação está relacionada à posição do Brasil em relação ao mundo. Nós estamos diante do maior acontecimento dos últimos 250 anos, isto é, nós estamos diante do deslocamento do centro dinâmico do capitalismo, da economia, do Ocidente para o Oriente. Ou seja, ninguém tem dúvida aqui que a China já bateu os Estados Unidos, tecnologicamente, inclusive. Não é? Não apenas a questão da infraestrutura, a China construiu um projeto para os próximos 40 anos, que é o chamado Plano Marshall deles, a nova Rota da Seda. O que nós temos a dizer sobre isso? Nós somos um país, pertencemos a um continente que não existia quando a Eurásia, quando a China dominava o mundo até o século XVIII. Nós somos produtos da Europa, tá certo? Então, o que significa isso? Né? Quando o centro dinâmico está no outro lado, nós vamos continuar insistindo com os Estados Unidos, com a Europa, tá certo? O Brasil, em 1930, não é, se deu conta, com Getúlio Vargas, de que o centro do mundo, que era a Inglaterra, tinha perdido validade. O que fez o Getúlio? Getúlio saiu do padrão monetário Libra e foi se aproximando do dólar ou do marco alemão, porque ali era a guerra, não sabia para que lado ia, etc. Tá certo? E ele precisava de tecnologia. A Argentina, que era a 6ª maior economia na década de 20, ficou prisioneira dos ingleses. Tá certo? E nunca mais se levantou. Essa é uma questão. Para onde é que nós vamos? Tá certo? A gente estava ensaiando com os BRICS, que me parece um ponto central. Mas deixo isso para pensar. Tá certo? Eu acho que é um ponto importante, olhando o Brasil, para onde é que nós vamos. Né? Terceiro ponto importante está o seguinte: quais são as novas fontes de crescimento no mundo? Tá certo? Bom, se olharmos o mundo, para onde é que é possível crescer, olhando o planeta? Né? Em primeiro lugar, através da exploração das calotas polares. Segunda possibilidade é o fundo do mar, que são ainda áreas inexploradas. Somente 5% do fundo do mar foi até agora mapeado. A terceira possibilidade está relacionada à exploração de biomas. O principal bioma do mundo é a Amazônia.
A Amazônia brasileira, a Amazônia que responde a vários países, tá certo? Aqui na América Latina, ela representa 1/3 das florestas do mundo, né? Só a Amazônia brasileira responde por 20% das florestas do mundo. Ela, a cada dia, na verdade, ela oxigeniza 15% do oxigênio do mundo. Equivale basicamente ao que a Europa depende do oxigênio, ou seja, é uma questão central hoje, tá certo? O bioma da Amazônia, tá certo? Bom, e temos o quarto ponto, que está vinculado basicamente à exploração do espaço. Certo? Sobre esses 4 pontos, o que nós temos a dizer? Né? A Amazônia é nosso, mas qual é o projeto que nós temos? Porque a Amazônia pode ser o nosso passaporte para o desenvolvimento no século XXI. Mas que passaporte será esse? Tá certo? É a destruição? É transformar a Amazônia numa bomba? Não sei, tá certo? A exploração do mar, nós temos também um ativo excepcional, que é a Petrobras, apesar do desmonte, etc., mas ela tem uma tecnologia de exploração de águas profundas que nenhum país tem. Né? Ao mesmo tempo, em questão das calotas polares, na Antártica nós temos uma base, mas essa base está lá, basicamente, eu não sei, é um ponto. E a questão do espaço, o Brasil, desde 1988, tem um convênio com a China, depois com a Índia, para a questão dos satélites. Não é? Mas, então, eu acho que são questões de fundo, ou seja, esses são possivelmente a base pela qual a riqueza nova se expandirá. E o que nós temos a dizer com relação a isso? Né? E temos o tema também da digitalização da economia, né, que é outro tema fundamental, a ênfase dos projetos novos de desenvolvimento, tanto com o Biden, mas também na União Europeia e, sobretudo, na China, é um forte investimento em digitalização, tá certo? É uma transformação profunda, não é? O que nós estamos vendo hoje. Isso altera um modo de vida, um modo de produção. Né? E o Brasil, que tem um sistema de produção de ciência e tecnologia, não é? Que conseguiu montar com dificuldades, não é? Vem sofrendo, tendo problemas, evidentemente, que nós estamos vendo agora, com escassez de recursos, desmonte, etc. Mas o fato de nós estarmos diante desta excepcionalidade, que é uma transição, digamos, digital, não é? Exige, na verdade, um repensar sobre as possibilidades econômicas, mas também, eu diria assim, do ponto de vista político, porque a digitalização muda o que a gente entende, por exemplo, como representação, tá certo? Representação de trabalhadores, de moradores, representação de partidos, tá certo? Porque a ideia da representação na sociedade analógica, na sociedade do trabalho material, né, na indústria, na construção civil, a representação é uma forma de intermediação de interesses, tá certo? Então, um conjunto de trabalhadores numa fábrica, numa categoria, tem um sindicato que representa os interesses desses trabalhadores diante de outra instituição, patronal, governamental. Então, ele representa, ele faz uma intermediação desse interesse. Acontece que com a digitalização, com redes sociais, etc., tá certo? Essa intermediação perde sentido. Tá certo? Porque é possível fazer o contato direto. Eu não preciso do intermediário. E isso coloca em xeque as instituições tradicionais de representação de interesses que nós temos hoje, que são os partidos, os sindicatos, as associações de bairro, moradores. Há um questionamento a esta forma hierárquica, não é? Verticalizada de funcionamento. Então, temos questões novas do ponto de vista da democracia. Não é por menos que o nosso sistema eleitoral, parlamentar, não é, se transformou drasticamente. Nós temos hoje cada vez mais parlamentares que querem ser youtubers, tá certo? O cara quer influenciar, ele não quer representar, ou quer gerir recursos. Como é hoje, o parlamento, cada deputado tem por ano cerca de 16 milhões de reais em emendas impositivas. E ele utiliza isso ao seu bel prazer, não é? Ele é o representante dele mesmo. E não é uma articulação do partido, enfim. Tem questões novas que eu acho muito importante, assim, numa fala muito rápida, levantar, não é? Para a gente ficar com essa preocupação de considerar, sobretudo quando a gente está tendo uma oportunidade de fazer uma discussão como essa. Companheiro Ideli, fico por aqui. Muito obrigado.